Louis Cheskin foi um homem à frente de seu tempo. Psicólogo, nascido na Ucrânia, Cheskin trabalhou em pesquisa de mercado e fez numerosas contribuições significativas. Por exemplo, ajudou a converter a margarina em produto de sucesso, recomendando que a sua cor fosse alterada de branco para amarelo. Com base em sua abordagem ao design, Cheskin também previu corretamente, em contraste com a expectativa predominante na época, que o carro Ford Edsel fracassaria no mercado, enquanto o Ford Thunderbird seria um sucesso. Figura 5.2. Depois disso, Henry Ford o contratou. Figura 5.2, um Ford Thunderbird 1957. Foto de usuário, exposição Fabulous Fords Forever, em Knott's Farm, Buena Park, Califórnia, Estados Unidos, em 17 de abril de 2005, https://camens.wikimedia.org/wiki/file2.1957 Ford White.jpg. Cheskin estava à frente de seu tempo ao compreender que apenas perguntar aos consumidores o que acham de um design pode ser ilusório. Em lugar de questionários, ele preferia confiar em estudos e experimentos de observação. Por exemplo, em um teste, a equipe enviou a um grupo de consumidores 3 desodorantes idênticos, cada um com uma cor diferente. Como ele esperava, os consumidores não perceberam que os produtos eram idênticos e expressaram preferência por um em relação aos outros. As empresas de pesquisa de mercado só agora estão se dando conta da importância do inconsciente e adotando métodos de pesquisa que medem reações não conscientes. Acho que, se estivesse trabalhando hoje, Cheskin usaria métodos de neuropesquisa. Outro de seus insights foi que as pessoas não podem deixar de transferir seus sentimentos sobre o design do produto ou da embalagem para o produto em si. Ele chamou esse processo de transferência de sensação. É semelhante ao efeito halo que examinamos no capítulo 4, impressões positivas iniciais provocadas por um bom design leva as pessoas a sentir que o produto ou serviço é positivo sob todos os aspectos. Também é semelhante às descobertas das pesquisas sobre cognição incorporada, tema que analisaremos mais adiante, neste capítulo. Por exemplo, as pessoas perceberão um objeto como mais importante se for mais pesado. Um objeto macio pode parecer mais pesado porque a superfície macia nos obriga a segurá-lo com mais firmeza, e nós, inconscientemente, associamos pegada firme ao objeto mais pesado. Os aspectos sensoriais de um design podem influenciar nossa percepção dele. Como vimos no capítulo 1, as tecnologias digitais estão espalhando imagens como nunca antes. Os humanos, porém, são seres multissensoriais, toque, sabor e cheiro também são importantes para nós. Cada sentido é, potencialmente, uma via para oferecer experiências prazerosas e emocionalmente engajadoras. Entretanto, infelizmente, em nosso mundo de papel e tela, esses canais de comunicação nem sempre estão disponíveis para os designers. No entanto, há maneiras indiretas de explorá-los, ativando outros sentidos via efeitos visuais. Em geral, o cérebro mistura informações dos diferentes sentidos para nos dar uma percepção integral do que estamos vendo. Por exemplo, quando observamos alguém falando, ouvimos a voz ao mesmo tempo em que vemos a boca se movimentando. Os dois fluxos de informação visual e sonoro se combinam, ambos nos indicam a mesma coisa. Assim, o cérebro se certifica do que está acontecendo, uma vez que os diferentes sentidos estão alinhados, e a experiência se torna mais forte.
O cérebro age assim o tempo todo, é a chamada integração multissensorial. A implicação disso para o design é que, se uma imagem pode sugerir diferentes informações sensoriais, reforçando o que os elementos visuais estão representando, o conjunto fornece uma experiência mais forte para o cérebro. Outro aspecto da integração multissensorial se manifesta em aproximadamente 5% da população que tem sinestesia. É quando o cérebro combina espontaneamente diferentes percepções sensoriais, mesmo que efetivamente não estejam ocorrendo por captação dos sentidos. Por exemplo, ver letras ou números pode disparar a sensação de diferentes cores e sons em quem tem sinestesia. Em geral, essas associações são muito individuais. No entanto, às vezes, podem ser mais universais. Por exemplo, as pesquisas mostram que numerosas qualidades se associam mentalmente a cores. Aí se incluem quente, frio, seco, úmido, sensível, dormente e transparente, opaco. 107. As letras disparam associações com cores. Exemplo interessante de sinestesia é a associação de cores com letras. Quando alguém com sinestesia letra-cor vê letras em preto e branco, as áreas do cérebro visual que processam cores se tornam ativas. 108. E essa mistura de letras e cores pode ocorrer porque as áreas do cérebro que processam letras e cores estão próximas uma da outra. Um estudo pediu a crianças e adultos para encontrar determinadas letras, ocultas dentro em uma de duas caixas, cobertas com tecidos de diferentes cores. 109. Os experimentadores registraram em que caixas as pessoas procuravam as letras, e, assim, constataram as seguintes associações: O e branco, X e preto, A e vermelho, G e verde. Essas associações não parecem ser induzidas pelo som das letras. Os experimentadores chegaram a essa conclusão porque um grupo de crianças que participou do estudo ainda não sabia ler e tivesse essas associações sem conhecer o som das letras. Embora associações com o significado das palavras talvez tenham exercido alguma influência em a ser associado a vermelho, A é a letra de Apple, maçã, que geralmente é vermelha, e G a verde, G é a primeira letra de green, verde. Os dois principais indutores das associações cor-letra parecem ser a forma da letra e a inicial da palavra que designa a cor, ou algo muito ligado à letra que geralmente é daquela cor. Outras pesquisas sobre as associações cor-letra confirmaram a associação A igual vermelho, não só para falantes de inglês, mas também para falantes de holandês e hindi. 110. Os pesquisadores recrutaram falantes de holandês, em Amsterdã, de inglês, na Califórnia, e de hindi, entre indianos nativos residentes na Califórnia. Esses participantes foram incumbidos de atribuir conscientemente cores a letras e a dias da semana. Embora os participantes em geral expressassem a sensação de que suas respostas eram ao acaso, sugerindo que não tinham conhecimento dessas associações, os padrões emergiram com clareza nos resultados de diferentes pessoas. Constatou-se certo acordo entre os grupos de 3 idiomas, principalmente de A com vermelho e de B com azul, como os padrões mais fortes. O quadro 5.1 mostra as cores escolhidas com mais frequência, com a porcentagem de pessoas que as escolheram, para cada letra testada. Infelizmente, o teste não abrangeu todas as letras do alfabeto. Quadro 5.1 Associações letra-cor. Letra associação mais frequente com cor: A vermelho, B azul, D marrom e verde, F vermelho, H marrom, K marrom, I maiúsculo, branco, L minúsculo, amarelo.
N marrom, S verde, T verde, U azul, W branco. Um estudo descobriu que mais de 6% dos americanos com sinestesia tinham associações cor-letra compatíveis com um conjunto de letras coloridas de ímãs de geladeira produzidos pela empresa de brinquedos Fisher-Price, que eram muito populares nas décadas de 1970 e 1980. 111 Em outras palavras, é possível que, inconscientemente, tenham aprendido essas conexões entre certas letras e cores na infância, depois de tanto as verem na porta da geladeira, embora, evidentemente, também seja possível que o criador dos ímãs também tenha algum tipo de sinestesia compatível com a dos 6% dos americanos, e, portanto, faziam as mesmas associações entre cor e letra. Assim como a associação de letras com cores, lembre-se do chamado efeito Stroop, ao usar nomes de cores. É simplesmente o fato de ser mais fácil ler nomes de cores quando a fonte é da cor a que se refere a palavra do que quando é de cor diferente. Associações de cores com dias. Os pesquisadores desse estudo já mencionado também testaram as associações entre cores e dias da semana. Domingo e segunda-feira apresentaram a maior consistência, com domingo se associando mais a branco e amarelo, nos três grupos linguísticos, enquanto segunda-feira evocava mais azul ou vermelho. Para falantes de inglês, as associações mais comuns entre cores e dias da semana estão relacionadas a seguir, com a porcentagem de pessoas que fizeram essa associação. Segunda-feira igual vermelho, 32%. Terça-feira igual amarelo, 27%. Quarta-feira igual verde, 31%. Quinta-feira igual verde, 25%. Sexta-feira igual azul, 21%. Sábado igual azul, 22%. Domingo igual branco, 20%. O fato de vermelho ser associado tanto com a letra A quanto com segunda-feira, que frequentemente é considerado e apresentado nos calendários como o primeiro dia da semana, pode resultar de uma ligação entre a primeira letra e o primeiro dia das respectivas sequências, e de ser a cor que com mais frequência desponta na mente das pessoas. Também é possível que vermelho seja simplesmente a cor mais fácil de se lembrar. As formas têm cores. Outras pesquisas analisaram as associações entre formas e cores. 112 Os resultados mostraram que as associações mais fortes são de triângulos com amarelo e de círculos e quadrados com vermelho. A análise dos resultados revelou que a ligação de formas com cores era influenciada por dois tipos de associações, o calor ou frieza das cores e seu brilho. Por exemplo, vermelho é associado a calor, enquanto verde e azul são associados à frieza. Amarelo é naturalmente brilhante, enquanto preto é naturalmente escuro. Círculos e triângulos foram considerados quentes, o losango, frio. O quadrado, escuro. Nossas preferências por cores e formas parecem estar interligadas e conectadas às associações sensoriais e emocionais que temos com elas. Essas associações não são absolutas, mas sim tendências que permeiam as populações. Há ainda variações individuais entre as pessoas. As formas também podem impulsionar nossas associações com diferentes informações sensoriais. As cores podem afetar nossa percepção de sabor. Por exemplo, vermelho tende a acentuar nossa percepção de doçura, enquanto verde a enfraquece. Assim é porque evoluímos para reconhecer o grau de amadurecimento das frutas. Curvas e círculos também podem disparar nossas associações com doçura, enquanto formas pontiagudas provocam a sensação de amargura. Um exemplo
Dessa última é a estrela vermelha em garrafas de água gasosa. San Pellegrino, sendo a água gasosa um tanto amarga. Parece que nossos sentidos estão profundamente interconectados no cérebro. Enquanto as pessoas com sinestesia têm consciência disso, é possível que a maioria das pessoas estabeleça essas conexões em nível inconsciente. Fotografia de alimentos é outro exemplo de como as imagens podem evocar diferentes sentidos. Em anúncios e embalagens, elas se tornaram mais sofisticadas nos últimos anos, com mais cuidado na composição e mais uso de imagens em alta definição. As boas fotografias de alimentos exploram técnicas como alta definição. As imagens em alta definição podem revelar detalhes atraentes, denotando mais textura, crocância, cobertura açucarada, cores mais sutis, borbulhas em bebidas e alimentos ou bebidas quentes, fumegantes, sinais de frescor. A textura do alimento deve parecer viçosa, evitando qualquer coisa que sugira ranço e, no caso de alimentos quentes, esfriamento. Sob esse aspecto, vapor pode ser útil. No caso de frutas, verduras e legumes, a aparência úmida e brilhante pode sugerir viço, indícios de que o alimento está pronto para ser saboreado. Aspectos que sugiram que o alimento está pronto para ser comido ajuda a atiçar o apetite. Movimento é uma maneira. Mostrar uma bebida sendo vertida numa taça, ou uma sobremesa sendo recoberta por creme, por exemplo. Também vale mostrar uma faca, garfo ou colher perto dos alimentos, ou imergindo neles. As cores também podem ser associadas a diferentes marcas ou categorias de produtos por meio de visualizações reiteradas. Por exemplo, azul claro geralmente é usado em detergentes ou sabonetes. Tons de azul em produtos alimentícios podem, neste exemplo, desencadear associações inconscientes com saponáceos, comprometendo sua apetência. Ao considerar uma cor específica para certo uso, convém pesquisá-la em imagens do Google para rápida verificação do risco. Por exemplo, ao escolher a cor de uma embalagem de produto alimentício, supõe-se que você queira evitar uma tonalidade que apareça frequentemente em detergentes e produtos de limpeza em geral. Essas conexões são registradas na mente inconsciente dos consumidores e podem comprometer o apetite. Cores. As cores, na verdade, não existem, objetivamente. Elas surgem como resultado da maneira como o cérebro interpreta a luz. Conforme disse Sir Isaac Newton, os raios luminosos, falando em termos apropriados, não têm cor. Neles, não há nada mais que certo poder e disposição para despertar uma sensação desta ou daquela cor. 113. A percepção de cores diferentes é uma questão que tem sido ponderada pelos filósofos há séculos. Você provavelmente já vivenciou a situação de apontar para alguma coisa e descrevê-la com determinada cor, enquanto alguém ao seu lado vê o objeto com outra cor. Um famoso trabalho sobre filosofia, publicado na década de 1970, intitulado Como é ser morcego, observa que, embora todos habitemos o mesmo mundo, nunca conhecemos as percepções alheias, como as de cor 114. Talvez seja fácil medir o cérebro dos outros, mas não conhecer realmente a mente alheia. A cultura também nos ensina a ser sensíveis às diferenças de cor. Por exemplo, alguns acadêmicos constataram certa escassez da palavra azul em textos antigos, como na Odisseia, o que os levou a especular quanto à própria universalidade da percepção do azul. Curiosamente, um experimento com a tribo Imba, na Namíbia, que não tem um termo para designar a cor azul, mostrou que esse povo tinha dificuldade em localizar um quadrado azul entre um conjunto de quadrados verdes.
Eles, porém, eram hábeis em identificar um quadrado em tom de verde, ligeiramente diferente, entre uma série de quadrados verdes. Algo muito difícil para a maioria dos europeus. 115. Efeito cromoestereópico. Diferentes cores, isto é, comprimentos de ondas de luz, atingem nossos olhos de diferentes maneiras. Em consequência desse efeito, é difícil para nós focar tanto em azul quanto em vermelho quando essas cores estão perto uma da outra. Em consequência, parece desconfortável olhar para essa combinação de cores. Também dificulta enxergar a cor azul cobalto, porque essa tonalidade é uma mistura de vermelho e azul. Outro aspecto desse conflito é que os objetos ou textos vermelhos em fundo azul parecem flutuar sobre a superfície, embora outras pessoas tenham a percepção exatamente oposta. O efeito flutuação também pode ocorrer com amarelo sobre azul e verde sobre vermelho. Em outras palavras, a regra geral é que se você mistura essas cores para destacar alguma coisa, ou para fazê-las flutuar, geralmente é melhor usar cores mais quentes em cima de cores mais frias. As cores, é óbvio, nos afetam emocionalmente. As crianças pequenas geralmente consideram importante definir a sua cor preferida. Em nossas compras dispendiosas, como a de um carro, a cor frequentemente é variável crítica, e as pessoas pintam as paredes da casa para criar certa ambientação e predisposição. A maioria das pessoas compreende, por exemplo, que uma sala fria como a que recebe pouca luz do sol pode ser aquecida por uma pintura em cor quente, como laranja ou vermelho. As preferências por determinadas cores parecem altamente pessoais, mas há padrões universais. As pesquisas mostram que os ocidentais geralmente preferem cores frias, como verde e azul, a cores quentes, como amarelo e vermelho. 116 no todo, azul é a preferência universal entre as culturas, talvez por causa de sua associação com a atmosfera e com os oceanos. Ao contrário, amarelo escuro não é apreciado por várias culturas. No sentido oposto, as cores com comprimentos de ondas mais longos, como vermelho, evocam níveis mais altos de vibração emocional. Portanto, dois são os efeitos exercidos pelas cores: efeito avaliativo, ou de apreciação, e efeito de excitação. Vermelho, em especial, exerce um efeito universal, que provavelmente tem uma explicação evolutiva. Vermelho é sinal de calor extremo, de sangramento. Vermelho geralmente se usa como cor de advertência, como em sinais de parada ou de perigo. Também há evidências de que as pessoas demonstram menos força quando enfrentam um adversário vestido de vermelho. As pesquisas mostram que os atletas olímpicos em esportes de combate são mais propensos a vencer quando vestem vermelho do que quando usam azul. 117. A tendência à submissão na presença de vermelho, curiosamente, também ocorre entre macacos. Em um estudo, 2 pesquisadores, um homem e uma mulher, entraram numa colônia de macacos risos, e colocaram uma maçã diante de si. Na presença dos macacos, na maioria das vezes, os macacos avançaram e pegaram a maçã. Nas diferentes ocasiões, os pesquisadores usavam roupas vermelhas, azuis ou verdes. Quando estavam usando roupas vermelhas, os macacos não pegavam a maçã diante dos pesquisadores. Não fazia diferença se o pesquisador era homem ou mulher, constatando-se em ambos os casos a submissão ao vermelho. 118. E essa submissão ao vermelho pode ser um subproduto evolucionário do reconhecimento de quando o rosto de um adversário enrubescia de raiva, sugerindo um ataque iminente. Esse efeito também pode ocorrer quando estamos sendo
julgados, mesmo que não em confronto direto com outra pessoa. Um estudo revelou que a exposição ao vermelho prejudicava o desempenho das pessoas em testes de QI. 119 Os pesquisadores admitiram a hipótese de que vermelho nos lembra da possibilidade de fracasso, deixando-nos mais nervosos ao competir ou ao nos esforçar ao máximo. O designer David Kadavi, no livro Design for Hackers, 2011, especula se esse efeito também poderia nos deixar menos racionais e mais abertos a apelos emocionais num contexto de varejo. 120 Ele observa como a Target, varejista dos Estados Unidos, que usa muito o vermelho em suas lojas, parece tornar as pessoas propensas a gastar mais do que pretendiam. Talvez o vermelho também nos torne mais submissos às alegações do varejista. Por exemplo, sinais vermelhos alardeando uma oferta especial. Ou obscureça nosso raciocínio e estimule resposta mais emocional. Outro tipo de visão de cor. Já há muito tempo os cientistas conhecem as células bastonetes e cones em nossos olhos, que sentem a luz e nos permitem ver. Os bastonetes são muito sensíveis à luz e dependemos deles inteiramente para enxergar em condições de baixa luminosidade. Os bastonetes, porém, não percebem cores. Por isso é que, à noite, as coisas parecem mais preto e branco. Há 3 tipos de células cones, um mais sensível ao azul claro, outro, ao verde, e o terceiro, ao vermelho. Comparando os inputs dessas células, o cérebro computa as cores do que estamos vendo. Temos cerca de 120 milhões de células bastonetes e 6 milhões de células cones em cada olho. Em fins da década de 1990, porém, um novo tipo de célula sensível à luz foi descoberto. O fotopigmento. Melanopsina são células sensíveis ao azul claro, mas, em vez de nos ajudar a formar nossa percepção visual consciente do que estamos vendo, elas alimentam o relógio corporal do cérebro e áreas envolvidas nas emoções. O sol nascente matutino ou os dias ensolarados do verão provocam mudanças hormonais que nos deixam mais positivos e vigorosos do que no meio da noite ou sob a luz tênue do inverno. Os cientistas supunham que era só a intensidade da luz que regulava o ritmo circadiano do nosso relógio interno. Agora, porém, parece que nosso relógio interno depende mais da exposição ao azul claro ou a seu oposto, o amarelo-laranja. Enquanto a luminosidade amarela dominava a visão de nossos ancestrais por volta do nascente, ou mais tarde, no poente, quando eles estavam mais ativos, nos crepúsculos matutinos e vespertinos, era sob a luminosidade mais azulada à noite. E no meio do dia que eles dormiam ou se recolhiam, para evitar a radiação ultravioleta do sol mais causticante. Talvez isso explique por que associamos as cores amarelo e laranja à energia e vitalidade. Por exemplo, o ícone clássico da face sorridente é tipicamente amarelo, enquanto associamos a cor azul à quietude e aconchego. 121. Daltonismo. Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres são daltônicos. Várias são as formas de daltonismo, mas o tipo mais comum é redução da sensibilidade à distinção entre cores compostas de vermelho e verde. Na verdade, isso significa que muitas cores parecerão indistintas para pessoas daltônicas. Ao criar designs, em especial os que precisam ser eficazes para os homens, é importante verificar a combinação de cores. Dispõe-se de simuladores de daltonismo online, como http://www.colorifenblindness.com/colorifenblindness-simulator/, onde é possível fazer o upload de imagens e verificar como elas
parecerão para pessoas com diferentes formas de daltonismo. Cognição incorporada. Às vezes, os consumidores se queixam de que os produtos parecem leves demais. O iPhone 5 era alvo desse tipo de crítica. É uma objeção um tanto estranha, porque os consumidores não gostariam de um produto leve. Não seria a leveza uma vantagem, na medida em que torna o produto mais portátil e menos incômodo? A pista é o próprio termo leve, ou leveza. Usamos leve como metáfora de alguém ou de alguma coisa que careça de valor e importância. O cérebro frequentemente usa essas metáforas resultantes de nossa compreensão do mundo com base em nossos sentidos e movimentos corporais. Os psicólogos se referem a essa forma de pensamento intuitivo como cognição incorporada. Refletindo a esse respeito, tirar conclusões sobre marcas e produtos com base nessas metáforas sensoriais é um pouco irracional. Afinal, depreciar um produto só porque ele parece leve demais não atende a nenhum propósito. Essas conexões, porém, são atalhos mentais, reações inconscientes a que estamos sujeitos o tempo todo. Várias propriedades físicas, como frio, quente, áspero, suave, leve, pesado, são consideradas, inconscientemente, em ampla gama de associações. Os produtos e as lojas da Apple usam materiais que parecem macios, presumivelmente para conotar suavidade e facilidade no uso de seus produtos. Por exemplo, em smartphones e tablets, os gestos de deslizar o dedo sobre a tela, de cima para baixo, em direção a nós mesmos, pode fazer com que apreciemos mais o objeto, como ao puxar alguma coisa para nós, em gesto de aceitação. Associações com o som das palavras. Muitas palavras têm raízes que podem ser rastreadas a pelo menos 8.000 anos atrás, e provavelmente resultaram do som que produzem e pela forma da boca ao serem pronunciadas. 122 por exemplo, a pronúncia da palavra open, aberto, abrir, em inglês, inclui o som P. Ao juntar os lábios e depois abri-los para pronunciá-la, a boca executa um movimento que corresponde ao significado do som. Do mesmo modo, ao dizer may, movimentamos os lábios na forma de um sorriso, e o som é raiz da palavra smile, sorriso, sorrir, em inglês. Essa é, provavelmente, a maneira como surgiram muitos de nossos vocábulos, e faz com que as palavras pareçam intuitivamente certas. Sob certo aspecto, esse processo etimológico ancestral é produto da cognição incorporada, na medida em que reproduz o movimento do corpo no significado que estamos tentando transmitir. O quadro 5.2 mostra alguns exemplos desses sons linguísticos antiquíssimos, que conferem às palavras modernas uma percepção intuitiva. Quadro 5.2 Como as palavras evoluíram a partir significado dos sons. Som significado exemplo de palavras modernas. Ei que é rápido ou agudo é crabet, acute, equine, acid. An respirar, e estar vivo, men, animated, animal. Em comprar em Emporium, premium. Card coração cardiac, carriage. LUH brilhar lunar, lustre, lactuary. Mal sujo malady, malign, maléria, melancholy. May sorrir miracle, marvelous, smart. Min pequeno minimum, might, minus. Primeiro prize, pres, prime. Reir para trás, recuar reverse, retro, rir, rescue. Ver spectacles, inspector. Or guardar o wardrobe, wardon, beware. O conhecimento de que certos sons são capazes de criar associações instintivas pode ser útil na escolha de palavras chave que suscitem ligações emocionais ou denotativas. Os designers e profissionais de marketing em busca de palavras expressivas para marcas ou produtos ou para a composição de
Títulos devem: 1. Refletir sobre as associações emocionais ou denotativas evocadas pela palavra. 2. Atentar para a maneira como a boca e o rosto se movimentam ao dizer a palavra. Sua boca está tomando a forma de um sorriso. Os lábios estão se contraindo ou se abrindo. A heurística do afeto. Heurísticas são atalhos mentais que usamos para tomar decisões. No capítulo 7, veremos mais exemplos de heurística. Uma delas, porém, é diretamente relevante para o engajamento emocional. A heurística do afeto se refere a situações em que as pessoas tomam decisões usando o atalho mental de como se sentem, mesmo que, em termos estritos, o processo talvez seja irracional. Na linguagem do dia a dia, dizemos que alguém está seguindo seus instintos. Isso tem a ver com as primeiras impressões e com os efeitos halo que examinamos no capítulo 4. A simples criação do sentimento positivo pode ser suficiente para influenciar a escolha. Os estímulos emocionais podem enviesar nossas decisões, sem que estejamos conscientes dessas influências. Em um experimento, os participantes se sentaram em frente a uma tela, onde despontou uma face sorridente, carrancuda ou neutra. Durante apenas 1/250 de segundo, o suficiente para a imagem ser percebida apenas em nível inconsciente. Os participantes, em seguida, foram expostos a caracteres ideográficos chineses e incumbidos de avaliar quanto gostaram deles. Os participantes que viram os caracteres depois de terem visto a face sorridente se mostraram mais propensos a gostar dos caracteres do que os participantes que antes tinham visto a face carrancuda ou a face neutra. 123. A heurística do afeto salienta a importância de suscitar uma reação instintiva positiva sobre um design, usando elementos como faces sorridentes que tendem a induzir as pessoas a se sentirem bem. Mostrar pessoas interagindo com o seu produto ou serviço pode contribuir para o engajamento emocional. Somos mais sensíveis a coisas que tocam nossas mãos ou face. Portanto, as imagens de objetos em contato com as mãos ou face de alguém podem ser mais evocativas sensorialmente ou engajadoras emocionalmente. Rostos. Uma das maneiras mais fáceis e mais eficazes de propiciar respostas emocionais é com imagens de rostos. O cérebro tem regiões exclusivas para o processamento de rostos, e podemos detectar indícios de emoção nas fisionomias em cerca de 100 milissegundos. Nosso cérebro emocional é tão sensível na percepção de rostos que, às vezes, nós os vemos mesmo quando não estão presentes, fenômeno conhecido como pareidolia facial. Por exemplo, perceber rostos em nuvens e até em formações rochosas. Essa tendência talvez seja uma consequência inevitável em qualquer sistema sensível à detecção de faces, tanto que também se manifesta em softwares de identificação de rostos. As imagens de rostos são mais eficazes em formatos maiores. Em telas de smartphones, as expressões faciais são menos claras. Essa é uma das razões por que, apesar de as pessoas passarem mais tempo olhando para telas de dispositivos móveis, as telas de TV e cinema ainda serem as melhores para anúncios que pretendem despertar engajamento emocional. Em estudos nos quais monitorei os participantes usando eletroencefalograma, enquanto viam anúncios em televisão, constatei a tendência dos espectadores de se engajarem emocionalmente em relação a rostos voltados para a câmera e de se desligarem quando os mesmos rostos se afastavam da câmera. Em 1973, o estatístico americano Herman Chernoff sugeriu que se explorasse a sensibilidade das pessoas a faces para ilustrar dados, no intuito de ilustrar variações em torno da média
Chernoff sugeriu partir de um desenho padrão de um rosto e depois alterar aspectos como o formato da face, boca, distância entre os olhos, e assim por diante. Por exemplo, em vez de usar um gráfico, seria possível mostrar a diferença nos números a serem ilustrados variando a largura ou o comprimento de uma série de rostos idênticos quanto aos demais aspectos. Emojis. Emojis são um recuo às origens pictográficas da escrita. Só com os gregos antigos é que letras abstratas foram organizadas em linguagem escrita. Até então, predominavam sistemas pictóricos, como os hieróglifos egípcios. Os caracteres emojis foram criados na década de 1990, por uma empresa japonesa de telefonia móvel. O termo é uma combinação das palavras japonesas correspondentes à imagem, e caractere, moji. Como somos muito sensíveis no reconhecimento de expressões emocionais em faces, os emojis são excelente atalho para transmitir emoções, sem a necessidade de expressá-las em palavras que descrevam o tom e o contexto da mensagem. Vivian Evans, professor de Linguística da Universidade de Bangor, sugeriu que os caracteres emojis são agora a linguagem em mais rápido crescimento do mundo. 124. O Vale da Estranheza. As pessoas, em geral, gostam de ver rostos, muitas, porém, sentem um desconforto visceral ao ver rostos artificiais, como alguns gerados por computador ou os de robôs. O efeito Vale da Estranheza é, com frequência, induzido principalmente por olhos artificiais, que podem parecer estranhamente frios e mortiços. Processamos espontaneamente muitas informações ao observar faces de pessoas, e identificamos com facilidade qualquer imperfeição. Por exemplo, a falta de movimento na metade superior de um rosto quando a pessoa está falando pode fazê-lo parecer pouco natural. Efeito semelhante pode ocorrer com imagens geradas por computador. As pessoas geralmente se queixam de que os filmes de hoje, com efeitos especiais, parecem, paradoxalmente, piores do que filmes semelhantes feitos na década de 1990. Se a computação gráfica e a velocidade de processamento melhoraram, os efeitos de hoje deveriam parecer melhores. No entanto, eles frequentemente geram a percepção de menos realismo e impacto. Isso talvez ocorra porque, na infância dos efeitos por computação gráfica, os cineastas estavam sujeitos a limites quanto ao seu uso, por exemplo, a composição de um dinossauro por computação gráfica sobre o plano de fundo de imagens reais no filme Jurassic Park, enquanto hoje também é possível produzir planos de fundo totalmente gerados por computador, assim como os próprios personagens. Portanto, em algumas cenas, nada é efetivamente real. Embora as pessoas tenham dificuldade em definir conscientemente por que a tomada parece natural ou artificial, elas ainda ficam com a sensação inconsciente de que algo é falso. O neuroanalista de cinema Ernest Garret é apaixonado por usar a psicologia evolucionista para compreender o que torna um filme sucesso ou fracasso. Como leitor de roteiros bem sucedido de Hollywood durante muitos anos, o trabalho dele era avaliar milhares de roteiros e romances para descobrir os que tinham mais potencial de se transformar em filmes populares. Ele agora tem um canal popular no YouTube. Storybrand, https://www.youtube.com/user/Storybrand, em que explica suas teorias, com base nos fatores implícitos que têm apelo para o cérebro. Nosso cérebro é extremamente sensível em captar imagens visuais que simplesmente não parecem reais, o que se tornou
Um problema para Hollywood, na medida em que cada vez mais filmes estão enchendo fotogramas inteiros com imagens geradas exclusivamente por computador. Daí resulta a tendência estranha de os efeitos visuais mais recentes parecerem menos convincentes do que os de 20 ou 30 anos atrás. No passado, os cineastas se sentiam mais limitados quanto às imagens que podiam criar por computador, e assim tendiam a inserir personagens de computação gráfica em planos de fundo naturais. Hoje, eles não têm escrúpulos em criar até planos de fundo artificiais, o que leva o público a captar a falta de indícios de mundo real. Mesmo que os artistas façam bom trabalho e sejam convincentes, o resultado às vezes parece perfeito demais. Portanto, artificiais e forçados. Um bom exemplo de filme velho que conseguiu bons efeitos especiais foi Querida, Encolhe as Crianças. É sobre um grupo de crianças que foram encolhidas até o tamanho de formigas. O cérebro humano não evoluiu para perceber como as coisas se movimentam nessa escala tão reduzida no mundo real por causa da resistência do ar. As formigas podem cair de grande altura sem se machucarem. Nosso cérebro, porém, evoluiu para sentir a gravidade e o peso em escala maior. Esse filme tinha efeitos que pareciam naturais para os espectadores, pois mostravam muitos indícios de gravidade do nosso mundo cotidiano, em escala miniaturizada. Quando um dos vídeos dele explicando como o abuso de imagens por computação gráfica podia causar estranheza ao cérebro viralizou no YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações, surgiram rumores de que o diretor de Star Wars, Episódio 7, O Despertar da Força o havia visto. Pouco depois de o vídeo viralizar, J.J. Abrams se deu ao trabalho de, numa coletiva de imprensa, enfatizar que seu novo Star Wars não abusaria de imagens por computação gráfica. Graciosidade. Os animais e os humanos, por força do processo evolutivo, encantam-se com filhotes e bebês, e os acham graciosos e adoráveis, protegendo-os e sustentando-os. As crias que nascem relativamente indefesas e desvalidas, precisando de um longo período de cuidado e atenção, são em si cativantes e inspiradoras, como cachorrinhos, coelhinhos e ursinhos. Enquanto as que já nascem prontas para a vida, como peixes e insetos, não precisam de tantos cuidados. As pernas e os braços fofinhos e enroscados, os olhos grandes e luminosos, e rosto com maçãs salientes e aveludadas, são importantes atributos da graciosidade. A cabeça volumosa e arredondada acentua o semblante angelical. Designers e artistas sempre salientaram esses indutores de afeição, nas imagens de ícones, de mascotes e até de produtos. As frentes de automóveis não raro evocam faces, e carros como o Mini ostentam grandes faróis redondos, para imitar os olhos de bebês, fazendo-os parecer graciosos e afetuosos. Até atributos como superfícies curvilíneas e acetinadas evocam sentimentos similares de desvelo e acolhimento. Kawaii, a estética da graciosidade japonesa. Os japoneses fizeram da graciosidade uma forma de arte. Eles a denominam kawaii, que hoje conota ternura e afeto, mas já significou face corada ou rubicunda. A arte kawaii é hoje vista em cartoons graciosos, que lembram pequenos animais, como os personagens Pokémon ou Hello Kitty, com traços exagerados para acentuar a aparência infantil, como os olhos avantajados. Kawaii é, essencialmente, o princípio da mudança de pique, aplicado à graciosidade de faces jovens. Essa estética de fazer as coisas parecerem graciosas é voltada tanto para adultos quanto para crianças. Design antropomórfico. O sistema visual humano é, como vimos, muito bom em detectar padrões
Com efeito, é tão sensível a padrões que chega a achar que os vê onde de fato não existem. Somos especialmente sensíveis a imagens de pessoas e rostos. Bom exemplo disso é o efeito Johansson, que vimos no capítulo 2, nossa capacidade de distinguir com clareza o movimento e a forma de um corpo humano mesmo quando tudo o que podemos ver são uma série de pontos brancos aglomerados em torno dos membros. A imagem antropomórfica pode agregar personalidade e engajamento emocional a um design, contribuindo para o clima afetuoso e reforçando o engajamento emocional. As marcas recorrem a efeitos antropomórficos ao criarem uma mascote ou personagem que transpira a personalidade da marca, como Ronald McDonald. Formas curvas e pontiagudas. As pessoas geralmente têm preferência instintiva por formas encurvadas a formas afiladas e angulosas. Formas afiladas conotam objetos cortantes, capazes de nos machucar. Portanto, é natural que o cérebro instintivamente os evite. Por exemplo, um estudo mostrou aos participantes 140 pares de objetos, como relógios ou sofás, letras e formas abstratas. Cada par era do mesmo tipo de objeto, mas um era mais anguloso e o outro, mais encurvado. Os participantes também viram imagens equivalentes, neutras, nem encurvadas, nem angulosas. As pessoas se mostraram significativamente mais propensas a preferir os designs curvos aos neutros, e significativamente menos propensas a preferir os angulosos. 125. Em outro estudo, bebês e adultos se sentaram em frente a telas de computador e viram muitos pares de formas simples. Enquanto um rastreador de olhos monitorava aquele para que olhavam primeiro, e quanto tempo passavam olhando para cada um. Tanto os adultos quanto os bebês eram mais propensos a olhar para formas cônicas ou curvas do que para formas retilíneas, e os adultos passavam mais tempo olhando para aquelas do que para estas. Em mais um estudo, as pessoas olhavam para diferentes formas, enquanto o cérebro era escaneado em aparelho de imagem por ressonância magnética funcional. Os pesquisadores encontraram padrões de atividade diferentes quando as pessoas olhavam para as formas curvas/cônicas ou para formas retilíneas, comparáveis com os resultados de estudo semelhante que monitorou a atividade cerebral em macacos. A semelhança das atividades cerebrais em humanos e macacos, além do fato de bebês, assim como adultos, olharem para as formas curvas/cônicas primeiro, sugerem que essa é uma preferência arcaica, muito primitiva, do cérebro visual, e não algo que aprenderam por força da formação cultural. 126. Em design, as curvas tendem a parecer receptivas, enquanto os ângulos e espigões se afiguram hostis. Por exemplo, os arcos do McDonald's transmitem o sentimento de conforto e sustento. O efeito da mudança de pique que abordamos no capítulo 2 pode ser útil na evocação de qualidades sensoriais numa imagem. A ideia é que o designer procure os aspectos visuais singulares que geram os efeitos sensoriais ou emocionais a serem transmitidos e os amplie. Por exemplo, se o objetivo é reforçar o grau de receptividade de um design, busque maneiras de agregar curvas acentuadas. O destaque visual pode induzir, pelo menos em parte, nossa tendência de olhar para formas curvas ou cônicas, em vez de para formas retilíneas. As formas curvas ou cônicas são mais incomuns que as regulares, o que as faz parecer mais improváveis e mais tendentes a nos dizer algo interessante sobre o que estamos enxergando e, assim, nossos olhos são atraídos para elas. Conceitos essenciais: integração multissensorial, o fato de o cérebro mesclar
diferentes fontes de informação sensorial para promover a compreensão plena do que estamos vendo. Sinestesia, o fenômeno de algumas pessoas terem a experiência consciente de um sentido ser ativado por outro, como quando temos a sensação de cores ao vermos formas. Cognição incorporada, a maneira como usamos feedback do corpo para influenciar nosso pensamento. Como usar o peso como metáfora de algo mais significativo. Heurística do afeto, o atalho mental de pessoas que tomam decisões com base em sentimentos em vez de em avaliações racionais. No mundo real, contudo, há outros fatores em design além de apenas curvilinearidade. Por exemplo, se um design é simétrico ou equilibrado como vimos nos capítulos anteriores, ou o grau de expertise e sofisticação visual do espectador, por exemplo, se tem interesse natural por arte, se estudou arte, e assim por diante. Um experimento que comparou os efeitos desses fatores descobriu que as pessoas com menos expertise eram mais propensas a preferir formas curvas, enquanto aquelas com mais expertise não manifestavam preferência significativa entre as formas curvas e angulosas. Todavia, uma repetição do experimento revelou o padrão oposto. Pode ser que a expertise do observador interaja com a preferência por angulosidade de maneiras que não compreendemos. No entanto, considerando que a maioria das pessoas não é expert, e que a maioria dos designs deve ser eficaz com não experts, é provável que convenha apostar no peso das evidências de vários estudos que confirmam a preferência por curvas. 127. Objetos que parecem suaves e curvilíneos nos atraem com a premência instintiva para tocá-los e segurá-los. Um exemplo é o design da garrafa curvilínea clássica da Coca-Cola. É como o designer Raymond Loewy a descreveu, mesmo quando molhada e gelada, seu corpo geminado esférico oferece um vale delicioso para o aperto afetuoso das mãos, sensação que é aconchegante e luxuriante. 128. Assim como as formas pontiagudas, numerosas imagens podem ensejar um efeito instintivo de distanciamento emocional. Reflexo. Qualquer coisa que represente ameaça, seja um animal assustador, seja um vidro estilhaçado, pode diminuir a atratividade emocional de um design. Essa afirmação talvez pareça tola, porquanto não gostamos de nos imaginar assustados por imagens como essas, e talvez nem tenhamos consciência disso. Resumo: integração multissensorial é o termo que descreve quando mais de um canal de informação sensorial, como visão e audição, alimentam o nosso cérebro com a mesma informação. Letras, formas, números e até dias da semana podem evocar associações com cores. Há evidências de preferência geral por cores mais frias, tons de verde e azul, a cores mais quentes, tons de vermelho e amarelo. Em geral, as pessoas preferem formas curvas a formas angulosas ou pontiagudas. Faces são eficazes para induzir engajamento emocional com um design.